Aos 39 anos, né, ele estabelece a famosa Brihat Mridanga em Calcutá. Ao todo, foram 4 gráficas que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estabeleceu antes da sua partida nesse mundo. E ele queria que essa Brihat Mridanga, essa impressão de textos sobre Bhakti Yoga, não só os textos que ele produzia, mas também os textos produzidos pelo seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakur, Vishwanatha Chakravarti Thakur, Krishnadas Kaviraj Goswami, os 6 Goswamis e muitos outros grandes sábios, fossem amplamente espalhados ao redor do mundo. Ele já tinha dentro dele esse anseio, essa vontade. E quando o pai dele e o mestre espiritual dele partem, né, se eu não me engano, o pai, Bhaktivinoda, ele partiu em um ano, e no ano seguinte, Gorakshora Babaji também partiu. Além da impressão dos textos, ele passou a se dedicar mais à pregação. Então, no ano de 1918, ali na época, né, do domínio britânico, ele se dedica à pregação de fato, a viajar, a estabelecer parikramas, e muitas pessoas se uniam a ele, mas ele sabia, assim como Chaitanya Mahaprabhu, que o voto de sannyasa iria fortalecer ainda mais a sua missão, o seu objetivo. E como ele era o único discípulo de Gorakshor Das Babaji, e ele já não estava mais neste mundo, Bhaktisiddhanta toma sannyasi diante de uma foto do seu mestre espiritual. E 4 anos depois, ele conhece ninguém menos, né, do que Srila Prabhupada. Então, Srila Prabhupada, a sua pregação se assemelha muito à do seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta, porque houve também esse receio, o que fazer depois que o mestre espiritual dele partiu. Qual é o próximo passo? E aí Bhaktisiddhanta tem um sonho, no qual ele vê todos os grandes acharyas, incluindo o seu pai, incluindo o seu mestre espiritual, encorajando, não tema, os recursos, as pessoas vão aparecer. Da mesma forma que aconteceu com o nosso mestre Srila Prabhupada, né? Ambos colocando em prática, né, o entendimento sobre a instrução do próprio Krishna na Bhagavad Gita, de que nós não devemos temer, uma vez que a nossa escolha seja a de nos rendermos a Ele, pois Ele pessoalmente cuidará de nós. A Gaudiya Math é fundada em 1919, havia ali muita distribuição de praçada também, né? A gráfica a Gaudiya Printing Works também publica o Srimad Bhagavata em 1923. E a tentativa de se criar um movimento internacional começa lá com Srila Bhaktivinoda, quando ele escreve um livro que ele gostaria que fosse divulgado, promovido em outros países. E antes de Bhaktisiddhanta fazer o pedido a Srila Prabhupada, para que através do conhecimento dele da língua inglesa, Bhakti Yoga fosse compartilhada com todos os países do mundo, ele enviou 3 discípulos para a Europa. Lá havia um crescente interesse pelos estudos de sânscrito, pelos estudos do Vedanta. Então foram estabelecidos, por exemplo, alguns centros na Alemanha, na Europa, né? Então, Srila Prabhupada, ele vem como o 4º discípulo de Srila Bhaktisiddhanta, que, sim, consegue estabelecer todos os ensinamentos de Bhakti Yoga em absolutamente todos os 4 cantos do mundo, né?